tudo bem? Esse é o episódio de número 281 de O Fichamento. Hoje a gente vai conversar sobre as conclusões do artigo Do Entretenimento ao Endividamento, reflexos sobre o jogo do tigrinho e o papel da educação financeira, de Alda Kelly Neiva e Marcelo de Faria Salviano. Nós vamos explorar como esses jogos de azar digitais funcionam, quem é o público mais atingido e qual o papel da educação financeira como uma ferramenta de prevenção. Para a gente começar, é importante ter uma noção da dimensão do que a gente está falando. O artigo aponta um crescimento, absurdo do mercado de apostas online no Brasil. É um número bem impressionante, né? Muito. Foi um aumento de 734% entre 2021 e abril de 2024. Em 3 anos, basicamente. Em pouquíssimo tempo. E os brasileiros já foram responsáveis por quase 23% de todas as visitas a sites de apostas no mundo. No centro disso tudo está o Fortune Tiger, o jogo do tigrinho. E o que ele é, afinal? É, na essência, um jogo de caça-níquel online, criado por uma empresa de Malta, a PG Soft. A popularidade dele vem de uma mecânica bem simples, um design muito colorido, música animada e, claro, a promessa de ganhos altos. O objetivo é alinhar 3 símbolos iguais para ganhar. Simples assim. Simples assim. E aqui tem um ponto que para mim é revelador. O jogo funciona com base num gerador de números aleatórios, um RNG. Na prática, é como uma loteria. Só que é uma loteria programada para que a casa sempre tenha lucro a longo prazo. E o artigo traz um número exato disso, né? Traz. A própria plataforma do Fortune Tiger informa algo que, olha, é de cair o queixo. Para cada R$ 100 apostados, a expectativa de retorno para o jogador no longo prazo é de apenas R$ 9,68. Ou seja, mais de 90% fica com a plataforma. Não é uma questão de sorte ou azar. É matemática pura e simples. E isso entra em conflito direto com toda a publicidade e com as promessas de dinheiro fácil. Sobre a legalidade, a gente teve a lei de 2023, a 14.790, que regulamentou as apostas de cota fixa online, que é o caso do tigrinho. E essa lei exige que as operadoras implementem mecanismos de jogo responsável, certo? E proíbe publicidade que minimize os riscos. Isso. No papel, a lei é boa. Mas a fiscalização e a proteção dos consumidores ainda são desafios gigantescos. Principalmente com a empresa operando de outro país. É o principal obstáculo. O artigo mostra que, por trás dessa aparência que parece inofensiva, até meio infantil, os jogos são desenhados para induzir um comportamento compulsivo. É um ponto central. Eles usam um sistema de recompensas rápidas, frequentes, mesmo que sejam de valor baixo. E por que isso funciona tão bem? Porque cada pequena vitória ativa a liberação de dopamina no cérebro. É o neurotransmissor do prazer. Isso cria uma sensação boa e o cérebro quer mais. Então se cria um ciclo. Um ciclo. E isso é combinado com estratégias de design, como o uso de cores específicas para evocar sentimentos. Cores? Como assim? Sim, o amarelo é para gerar otimismo, o vermelho para emoção, o azul para uma falsa sensação de segurança. Tudo isso cria uma ilusão de que a pessoa tem algum controle sobre o resultado e mantém a esperança de uma grande vitória, o que incentiva a continuar jogando. É uma engenharia psicológica bem sofisticada. Muito. E essa transição do entretenimento para o vício, ela é gradual. O artigo menciona um transtorno, a ludopatia ou jogo patológico. E ele é dividido em 3 fases de comportamento. Isso mesmo. A primeira é a que eles chamam de fase da vitória. A pessoa começa, tem uma sorte inicial e confunde isso com habilidade. Eu sou bom nisso, eu descobri um jeito. Perfeito. E aí, com essa confiança, começa a apostar valores maiores. Depois dessa euforia, imagino que a realidade comece a bater. E aí vem a segunda, a fase da perda. A matemática do jogo começa a se impor e as perdas se tornam mais comuns. Só que a pessoa ainda está com a memória daquela vitória inicial. Então ela não joga mais para ganhar, joga para tentar recuperar o que perdeu. É quando o dinheiro das contas da casa começa a ir para o jogo. É nesse ponto.
O jogo vira uma obsessão. E a última fase? A fase do desespero. Aqui as dívidas já são grandes, a pessoa se isola socialmente, entra em pânico e, paradoxalmente, a única solução que a mente viciada enxerga é jogar ainda mais, esperando um ganho milagroso. É um ciclo vicioso de dependência. É um cenário terrível. E então quem são as pessoas mais afetadas por esse ciclo? A pesquisa aponta um perfil bem definido, né? Aponta. E os dados são bem claros. O perfil é de jovens, de 16 a 39 anos, e principalmente indivíduos das classes de renda mais baixas, classes D e E. O que faz todo sentido, infelizmente. A promessa do dinheiro fácil é muito mais sedutora para quem já está numa situação financeira difícil. Os dados são muito diretos. Segundo o artigo, 40,2% dos apostadores endividados das classes D e E jogam ou já jogaram o tigrinho. 40%? É muita gente. É um número altíssimo. E quando você compara com as classes A e B, esse número cai para 13,4%. E o mais preocupante, o artigo diz que 19% dos jogadores de baixa renda admitiram ter deixado de pagar contas para apostar. E mais da metade, 53%, recorre ao jogo como uma tentativa desesperada de quitar outras dívidas. É um buraco que só fica mais fundo. E tem um fator que amplifica tudo isso, que são os influenciadores digitais. Ah, sim. O artigo os apresenta como peças-chave na promoção desses jogos. Eles usam roteiros para construir uma imagem de sucesso fácil, omitindo completamente os perigos e os prejuízos. A publicidade muitas vezes não é clara, né? Fica uma linha tênue entre uma opinião pessoal e um conteúdo pago. Totalmente. O que nos leva a uma questão de responsabilidade. O estudo argumenta que, mesmo sem a intenção de prejudicar, a conduta desses influenciadores deveria configurar responsabilidade civil pelos danos. Porque eles induzem os consumidores a práticas que são nocivas. E a dificuldade de fiscalizar as empresas estrangeiras só agrava essa fragilidade toda. Diante desse cenário todo, o artigo propõe um caminho, que é a educação financeira. Mas não só como um guia de como economizar dinheiro. O ponto levantado é a necessidade de uma educação financeira que seja crítica, emancipatória. É a capacidade de compreender as estratégias de mercado, de resistir a esses estímulos de consumo e adotar escolhas autônomas. A OCDE define isso como uma combinação de consciência, conhecimento e habilidades para tomar as decisões certas. Isso. E os impactos negativos da falta disso já são bem claros. Uma pesquisa da CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostra que 30% dos jogadores sentirão o impacto negativo dos jogos. 11% relataram queda na produtividade do trabalho. E o mais curioso é que, mesmo sentindo os efeitos, 68% deles não reconhecem que esses efeitos vêm do jogo. Há uma negação do problema. E isso reforça a ideia de que a educação financeira funciona como um escudo. Indivíduos com mais conhecimento financeiro tendem a reconhecer os riscos e as ilusões por trás dos jogos de azar. E a construção dessa consciência, segundo os autores, é uma responsabilidade compartilhada, né? Sim, entre a escola, a família e as políticas públicas. Não é uma solução de uma única frente. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que podemos extrair é que o jogo do tigrinho não é só uma forma de entretenimento, ele se configura como uma prática de risco financeiro e social, sustentada por esses mecanismos psicológicos e amplificada pelas mídias digitais. E que afeta de forma desproporcional as populações mais vulneráveis. Sem dúvida. A conclusão do estudo é que a regulamentação, embora seja necessária, não é suficiente sozinha. A ferramenta mais eficaz de prevenção é essa educação financeira crítica que capacita os indivíduos a questionar as narrativas de dinheiro fácil. E a tomar decisões que priorizem o bem-estar em vez daquela gratificação instantânea e ilusória. É por aí. O artigo foca na educação financeira como uma defesa contra esses jogos. Mas isso me leva a uma reflexão final. À medida que as plataformas digitais se tornam cada vez mais sofisticadas em explorar a psicologia humana, qual será a próxima fronteira da educação necessária para a gente manter nossa autonomia, não só sobre as nossas finanças, mas sobre o nosso próprio processo de tomada de decisão? E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque há tempo para o entendimento. Até a próxima!